Hoje eu vou começar esse vídeo aqui com uma reflexão muito simples, ou nem tanto, dependendo da pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Nossa, como é que eu vou dizer isso, meu Deus do céu? Primeiramente, oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, muito felizes e tal. Porque comigo não está nada bem? Por dois motivos. Primeiro, né, eu fiquei sabendo, não quero fazer esse canal de questões políticas e tal, mas teve uma coisa que eu vi que me deixou muito indignado. A Lei FEL que acabou de ser aprovada, né? E isso significa que muitos de nós, eu não entendi muito bem como é que vai ser as restrições ou coisas do tipo e tal, mas de qualquer forma vai ter muita restrição por causa desse cara, né? Por causa do vídeo dele sobre auto-utilização, não vou entrar em detalhes, né? Então, eu chamo de o segundo inquérito das fake news, já tá aí, né? Mas enfim, não quero tratar esse vídeo de questões políticas nem nada. O que eu quero dizer é que, mais uma vez, como é que eu vou dizer isso? É uma coisa bem importante que eu queria dizer, que, caiu uma flor aqui. Uma coisa que eu tava pensando, né, a primeira coisa que me deixou chateado foi a lei que foi ser aprovada, né? Mas fazer o quê? O cachorro tá começando a latir, que beleza, né? Tudo dando errado hoje. Ou quase tudo, né? Eu também descobri na internet uma coisa que eu tinha quase um sonho, né, de infância ou algo do tipo, uma recomendação de parentes, numa GDC e tal, né? De receber o título de Sir. Sir, sabe o título Sir? Do Reino Unido, da Comunidade das Nações e tal, né? É um título muito, né, reconhecível, reconhecido. É, é muito importante, né? Bem meritocrático o título de Sir. E o que eu descobri aqui, nas minhas pesquisas, brasileiros e estrangeiros não podem ter título de Sir. Vai entender, né? Não, entender até faz sentido, mas isso me deixou indignado. Me deixou. Que eu tava até imaginando eu futuramente, né, já com 80 e poucos anos, né, com um título de nobreza, tratando bem os outros, fazendo caridade e tal, e agora vendo que eu não posso porque eu nasci num país latino. E é um dos piores países latinos para se nascer devido à corrupção, tráfico e tal, né? É que minha mãe fala que a gente não esconde, a gente nasce. Eu tipo de nascer e ser criado bem nesse país. Eu peço desculpas quem é brasileiro tá me acompanhando, né? Fica aí ofendido com isso, mas na hora da raiva eu não penso muito nisso. Realmente fiquei bastante estressado com isso. E a hora que eu tô demonstrando 5% dessa raiva, se demonstrar 100%, já estaria quebrando o copo. Se bem que da última vez que eu quebrei e depois eu que tive que limpar. Porque aqui em casa é assim, né? Se você quebrou, mesmo que seja por irritação, você que limpe. Aí eu não quis passar por esse momento de novo, né? Aí eu decidi ficar quieto aqui, absorvendo essa raiva. Mas enfim, esses assuntos, né, da lei Felca, né, que a política, não quero entrar em detalhes sobre isso. E eu descobri que o título de Sir só vale para quem é nascido na Inglaterra ou na Comunidade das Nações. É... Enfim, não querendo mais entrar muito nesses detalhes, é... eu tava lembrando de uma compra que eu fiz recentemente que o vídeo era para ter saído ontem, mas acabou não saindo. Porque eu tentei gravar, não deu certo, tentei gravar de novo, também não deu certo. Então ontem não saiu o vídeo por causa de problemas técnicos ou coisa do tipo. Então, gente, a sair no vídeo hoje eu fiquei um pouco indignado no começo, desculpa, mas eu comprei um livro recentemente, né? Acho que foi final de semana passada ou início dessa semana, não lembro. Que é um livro bem importante, é um domínio público, né, da humanidade, é bem importante, né, para várias pessoas esse livro, que é o livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, né? Esse livro, gente, as pessoas têm uma visão meio errônea
sobre esse livro. Até eu tinha uma visão meio errônea sobre essa obra. Né? Ele é ignorado por muitos por ser um livro que teoricamente fala de táticas de maquiavelismo, né, e tudo mais. Quando eu futuramente ler livros, né, contar para vocês, vocês vão ver que não é nada disso. E mal interpretados por outros, que foi meu caso. Eu não interpretei direito, por isso entendi errado. E aí, mas eu resolvi comprar e ler com meus próprios olhos as palavras que Maquiavel deixou para ver o que, que eu acho, o que, que eu aprendo, o que, que eu posso tirar de lição, né? Minha mãe, que é advogada, que estudou esse livro já na faculdade, já sabe muito mais do que eu sobre isso. E eu quero, não quero, mas eu pretendo que ela leia junto comigo pra gente ter uma concepção melhor, né? Uma definição melhor, um aprendizado melhor. Ah, esqueci de falar, gostaram do cenário novo, né? Do cenário aqui, né, da janela, porque é muito. É uma inovação, né? Que eu gravava sempre bem reto assim, né? Não achei legal agora. Eu mudei aqui para esse ângulo. O que vocês acharam? Vocês querem que continue assim ou volte pro reto? Deixa aqui nos comentários. Então, gente, devido a todas essas duas decepções que aconteceram hoje, comprei o livro do Maquiavel, né, da O Príncipe, que eu acho que pode ser uma obra que pode mudar minha vida em vários aspectos. Minha mãe também comprou uma versão com a versão atual do livro, né, reescrita, não reescrita, mas reeditada, digamos assim, por um escritor e tal, né? Então, gente, esse livro do Príncipe é bem interessante, um patrimônio público humano, né? Todo mundo tem que ter, não tem que, mas todo mundo deveria ter acesso a esse livro, né? Porque é uma obra que eu também achei que era errônea, também achei que era ruim, assim, né? Até achei que quem seguisse os princípios de Maquiavel era maquiavélico. Criou essa visão meio errada, né? De quem é manipulador, minucioso, né? Calculista, frio e tal, é maquiavélico. Nada disso é verdade, né? Quando eu também ler o livro, porque eu pretendo ler o livro no canal, algumas partes também, vocês vão ver que não é nada disso. Porque a linguagem do Maquiavel confunde bastante. É uma linguagem já antiga, né? Linguagem do século de 1700, 1800 ou 1400, não lembro. E é uma linguagem assim bem difícil de entender pra gente que é dos tempos modernos. Então eu acho que deveria essa versão que é editada que minha mãe comprou hoje em dia, né? A versão de relançamento com olhar moderno, digamos assim. Faz bem sentido, eu quero muito, né, ler esse livro, né? Uma obra que eu tive interesse desde o ensino médio. E eu acho que vai ser bem interessante essa jornada de literatura, até porque eu nunca consegui ler nenhum livro, por mais que eu tenha alguns livros aqui que talvez até mostre um pouco mais, né, daqui a pouco. Eu sempre fui um cara mais visual, eu não consigo ler livros com tudo palavra e não ter nenhuma imagem, né? Só consigo ler livro com imagem e palavra meio misturada. Agora, livro 100% escrito como o do Maquiavel, esse eu já tenho mais de muita dificuldade. Mas eu decidi aceitar esse desafio, decidi ler. E eu quero ver o que vai acontecer com o meu cérebro depois que eu tiver essa leitura. Porque se dizem que depois que a pessoa compreende e lê o livro do Maquiavel, né, o Príncipe, né, ela nunca mais vai ser a mesma no quesito negativo, vai ser no quesito positivo, que ela vai estar mais preparada para lidar com os problemas, ser ambicioso no sentido bom da palavra e tal, né? O que me faz pensar que Maquiavel não era uma pessoa 100% má nesse quesito. Ele era como é que eu posso dizer, um plebeu, na época se chamava plebeu, né? Nas hierarquias italianas, que ele era italiano, né? Ele era na classe baixa para baixo, né? Tipo, a nossa classe para mais baixo ainda. Só que o que diferenciava ele dos outros? Ele era extremamente observativo, ele observava tudo ao seu redor. Ele realmente era bem esperto nessa área de perceber. Aí ele percebeu que os príncipes, né, quase cortei meu dedo. Os príncipes, né, da nobreza italiana, ele viu de perto, ocupou os cargos, se eu não me engano, de primeiro-ministro da Itália, na época, né? Então ele percebeu que os príncipes agiam de uma forma mais sutil para manter o poder, né?
Aí, como ele nasceu num lugar onde não havia riqueza, não havia nada disso, ele escreveu em cartas, no caso uma carta grande, né, um livro, para os príncipes, dizendo assim, olha, eu sou pobre, não consigo ter muita riqueza, mas você que é rico, você que tem poder, você tem que fazer isso, isso, você não pode fazer isso, isso, para manter a riqueza, para ter prosperidade, para ter finança e tal, né? Então, resumindo bem a história, né, quem sabe mais de Maquiavel nos comentários me diga, porque eu tô contando bem resumido como eu aprendi na minha época de escola, né? Então, gente, eu acho que é um vídeo bem interessante esse, uma prévia do livro que provavelmente vai chegar entre hoje e amanhã, né? Comprei no Mercado Livre. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fiquei muito feliz, né, com o resultado do outro vídeo, né? Espero que essa rotina se prospere cada vez mais, evoluindo, né? Nada como um dia após o outro, já dizia meu professor na época de escola. Então acho que foi realmente uma boa aquisição que eu fiz no Mercado Livre, né? E se Deus quiser, também comprar um bustinho, né? Um busto, né? Uma estatuazinha do Maquiavel, colocar aqui do meu lado para que eu sempre lembre dessa personalidade. Ou do Winston Churchill também, né? Enfim, gente. Um abraço para todos. Está aqui minha varinha mágica. Que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima vida e um ótimo início de ciclo, né? Pim, paradim, pim, pum, adeus.